Boa tarde, meu nome é Juliana Brunoro, eu sou psicóloga, gerente técnica do CRB 16. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos à nossa reunião sobre primeiros cuidados emocionais. Essa reunião ela é organizada, né, pela Comissão de Psicologia das Emergências e Desastres do CRP 16, com o objetivo da gente discutir, né, um pouco e passar algumas orientações em relação à atuação, né, considerando o desastre que nós tivemos recentemente, ocasionado pelas fortes chuvas no sul do nosso estado. Nós vamos estar gravando a reunião para disponibilizá-la no YouTube do CRP 16. Você está, para quem está participando aqui pelo Meet, para preencher o nosso formulário de lista de presença. Após a apresentação, nós teremos o debate, e aí vou solicitar para que as pessoas levantem, né, usem o recurso de levantar a mão para irem se inscrevendo, e a gente abre o debate depois conforme a ordem de inscritos, tá certo? A gente já tem 2 pessoas inscritas, eu vou pedir para, antes da gente passar para a abertura, ver o que a Camila e a Paula, tá certo? Tem a colocar? Camila, pode falar? Camila Martins, que levantou a mão. Eu acho que foi sem querer, porque ela pediu desculpa no chat. Tá. E aí, deixa eu ver. Foi sem querer. Obrigada, Camila. Então tá bom. Então, acho que não tem ninguém. Então, vamos dar continuidade, né? Vou passar a palavra para a nossa conselheira, Ana Cláudia Barreto, fazer as considerações iniciais. Bom, primeiramente, boa tarde, né, gente? Meu nome é Ana Barreto, eu sou conselheira efetiva do Conselho Regional de Psicologia, aqui da 16ª Região, né, do Espírito Santo. Importante dizer, né, eu sou membro da Comissão de Psicologia em Situações de Emergências e Desastres aqui do CRP. Então, esse evento de hoje, a gente está fazendo como proposta dessa comissão, percebendo, né, a necessidade nesse momento, mas não só nesse momento, né, isso, infelizmente, vem acontecendo em situações maiores ou menores no nosso estado e no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né, a gente sempre enfrenta esse tipo de situação que requer uma atuação imediata. Então, a gente pensou em propor, a gente trouxe aqui o Bernardo, que é uma pessoa que tem uma vasta experiência nesse tipo de situação. Queria agradecer primeiramente ao Bernardo, ele é do CRP 04 de Minas Gerais, né? Então, Bernardo, mais uma vez te agradeço, parceiro nosso, já fez alguns trabalhos junto com a gente, né, compartilhando o conhecimento que ele tem. Queria agradecer às membras aí da comissão que estão presentes, né, a Silvia, a Lívia e a coordenadora da comissão, que é a Daniela Reis e Silva, que inclusive está em Mimoso nesse momento, né, está até sentada lá na sala do CAPES, mas fazendo aí junto com a gente. E agradecer a todo mundo que está participando, e a Juliana, que foi quem possibilitou que essa reunião acontecesse, porque é ela que fez toda a organização, né, para a gente estar aqui juntos hoje, tá bom? Não vou falar muito, mas agradeço a todos vocês, vou passar a palavra para a Daniela, e aí depois a gente continua conversando aí com o Bernardo. Obrigada, Ana. Eu sou Daniela Reis, então, como a Ana Cláudia falou, estou na coordenação dessa comissão, né? Sou diretora do Instituto Acalanto, que tem prestado um serviço voluntário, um trabalho voluntário aqui no Rio Grande do Sul, desde que aconteceram, né, as chuvas. Eu cheguei aqui no dia 24 de março, e em função desse trabalho do CRP, né, a gente pensou essa oficina justamente para poder falar, né, do acolhimento aos profissionais, à população, o que é preciso conhecer minimamente, né, para a gente conseguir ajudar a reorganizar um pouco a saúde emocional de todo mundo,
né? A gente tem aqui profissionais, não só psicólogos, a gente tem outras categorias profissionais, porque os primeiros cuidados emocionais, eles podem ser realizados por outras pessoas. Quero agradecer imensamente ao Bernardo por mais essa parceria, né? A gente teve a oportunidade de ter esse entrelaçamento em outras atividades que a gente fez antes, né? E ao CRP, na pessoa da Juliana, por conseguir organizar essa atividade de formação tão importante para as cidades afetadas no sul do estado, não só Mimoso do Sul, né, mas todas as cidades, e a gente sabe que tem gente do estado inteiro, né? E quero agradecer a receptividade dos mimosenses ao nosso trabalho aqui com a Carla, coordenadora do CAPS, né, e da saúde mental do município, que a gente está tentando estruturar essa rede minimamente, e feliz demais de encontrar várias carinhas conhecidas aí na tela, que a gente encontrou, né, tem uma especial, mas eu não posso nomear um, porque depois o pessoal vai ficar com ciúme. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar para a parte ativa da nossa oficina. Obrigada a todo mundo por estar aqui hoje com a gente. Obrigada, Ana. Obrigada, Daniela. Só um segundo. E agora a gente vai passar, né, para o Bernardo Dolabella Mello, que é psicólogo, doutorando em saúde coletiva pela Fiocruz de Minas Gerais. Bernardo possui graduação e mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialização em saúde mental pela PUC Minas Gerais. É pesquisador de saúde mental e atenção psicossocial em desastres, emergências, em saúde pública e do Observatório em atenção psicossocial em desastres, emergências e em saúde pública e do Observatório Mineração, Desastres e Saúde, também da Fiocruz. É conselheiro estadual e coordenador do setor psicossocial da Cruz Vermelha Brasil, filial Minas Gerais, e possui experiência em saúde mental, abuso de substâncias, emergências e desastres. Bernardo, fique à vontade. Bom, gente, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e ter essa conversa com vocês, agradecer ao CRP, né, que é uma parceria que nós já temos há algum tempo, né, e uma parceria que eu acho que fortalece muito o fazer da psicologia. Nós sabemos que a psicologia em emergência e desastres não é um campo novo, mas é um campo ainda, de certa maneira, desconhecido, né, pelos psicólogos brasileiros, e o que gera um grande problema, que eu acho que muitos de vocês estão vivenciando, é de não termos um conhecimento técnico, uma referência, no momento em que um desastre ocorre. Então, esses treinamentos, onde as pessoas já estão em campo, eles acabam sendo o mais comum nos últimos anos, né? Mas a ideia existe todo um movimento para que a gente consiga fazer um trabalho desde o início, né, desde a prevenção, para evitar, né, que a resposta seja algo tão difícil de se fazer. Bom, eu fiz uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. Hoje, a minha ideia, né, eu vou falar para vocês, né, uma parte teórica, um certo conjunto de técnicas, mas é fundamental, acho que a parte mais importante de hoje vai ser o debate, né? As recomendações que eu vou falar, elas são recomendações mais gerais, porque nós temos vários municípios afetados, né, pessoas de vários municípios, e também temos profissionais de diversas áreas. E o debate ele vai ser importante justamente para trazer esse conhecimento teórico para a prática que vocês estão vivenciando. Uma coisa que eu acho que é importante de falar, né, e por que oferecer essa oficina de primeiros cuidados emocionais sendo uma oficina aberta, né, não só os profissionais de psicologia. Porque em campo, não necessariamente as pessoas que estão em sofrimento mental, elas vão chegar até um psicólogo.
né? Nós sabemos que o campo ele fica muito caótico, e que as pessoas, muitas vezes, elas não sabem onde estão, né, determinados grupos profissionais, ou, às vezes, elas não dão conta de chegar até elas. Então, termos uma formação ampla nos permite fornecer um cuidado emocional para a população de uma maneira muito mais efetiva, e permite também que esses outros profissionais consigam identificar as pessoas que estão em sofrimento para, às vezes, fazer esse encaminhamento ou fazer esse registro. Então, é importante, quando nós falamos aqui em primeiros cuidados emocionais, é importante entender que todos os profissionais, sejam voluntários, sejam pessoas que estão nas instituições, né, na rede de saúde, de assistência, de educação, todos os profissionais tenham um conhecimento, mesmo que seja mínimo, de como abordar essas pessoas e de como acolher essas pessoas. Então, a ideia de hoje é justamente trazer um conteúdo mais geral para que vocês, independente da formação, independente de onde estejam atuando, tenham instrumentos para fazer esse tipo de acolhimento, né, fazer essa identificação desse tipo de acolhimento. A minha apresentação ela é dividida em duas partes. Na verdade, são três grandes partes. A primeira, nós vamos falar sobre a cena que é encontrada, né, a cena que vocês estão vivenciando, e uma construção das estratégias de cuidado em rede, pensando nos mecanismos que vocês têm em cada município e como a rede está se estruturando. Em um segundo momento, nós vamos falar sobre um conjunto de técnicas que é chamado de primeiros cuidados psicológicos, que é uma técnica que pode ser utilizada por toda e qualquer pessoa. Ela tem esse nome porque convencionou-se internacionalmente que ela iria se chamar primeiros cuidados psicológicos. Mas ela não é uma técnica exclusiva para psicólogos. Qualquer pessoa, desde que capacitada, pode atuar, né, utilizar essa técnica. E um terceiro momento em que nós vamos falar um pouco de autocuidado e cuidado com a equipe, que também é fundamental nessas situações, para que vocês não adoeçam enquanto estão tentando ajudar, né, as pessoas. Bom, um primeiro slide, só para termos uma pequena noção. Nós trabalhamos na gestão de riscos e desastres, ou gestão integral de riscos e desastres, nós trabalhamos de maneira contínua. Por mais que essas demandas elas sejam muito fortes quando nós estamos na fase da resposta, o trabalho ele é constante. Quando o desastre ainda não ocorreu, nós vamos falar em uma gestão de risco. Hoje nós vamos pensar em prevenção, em mitigação, né, ou preparação para um evento, e quando esse evento ocorre, nós vamos pensar na resposta e recuperação. Nós sempre estamos em algum lugar, né, dessa roda. E é importante de entendermos isso, para que não fique um pensamento de que o trabalho ele é pontual. Falaram que o som está baixo, deixa eu só conferir qual o microfone que eu usava. Exatamente. Bom, agora, imagino que tem melhorado, eu troquei o microfone, né? Não sei por que estava no outro. Bom, mas nós estamos sempre em algum lugar dessa roda, pensando, tentando evitar que o desastre ocorra, tentando diminuir o tamanho desse desastre e nos preparando para a resposta. E depois, né, nós estamos propriamente na resposta, que é a fase que vocês estão, depois pensar em recuperação e reconstrução. Isso é só para a gente entender que estamos sempre nesse caminho, né? E a recuperação e reconstrução, nós vamos tentar recuperar e reconstruir com menos vulnerabilidade do que existia anteriormente. A ideia de pensarmos numa gestão de risco
não é gestão integral de riscos e desastres, é justamente construirmos, aumentarmos a capacidade daquela população ou daquela comunidade de lidar com eventos futuros, para que esses eventos futuros não sejam tão intensos, né, ou tão graves como eles estão sendo. Aqui, especificamente para a saúde, é importante da gente entender isso, né, que a fase de resgate ela é uma fase muito curta, a fase de recuperação ela é uma fase mais longa, e a fase de reconstrução ela é muito mais longa. Então, nós estamos, salvo engano, no início do segundo mês, do início dos eventos. Então, a fase de resgate, né, ela praticamente já se encerrou, ou se encerrou efetivamente, né, não sei exatamente, e estamos pensando agora numa fase de recuperação. Qual que vai ser o ponto importante dessa fase de recuperação e como que nós passamos de da resposta para a recuperação e da recuperação para a reconstrução? O que nós precisamos tentar estabelecer nesse momento com essas comunidades atingidas é uma certa estabilidade, é que essas pessoas consigam ali retomar um certo fluxo da rotina que elas tinham anteriormente. Se aquela sociedade volta a funcionar, nós conseguimos passar para uma fase de reconstrução e conseguimos fazer com que aquela comunidade comece realmente a se curar de todo o sofrimento que está acontecendo. Mas é importante entendermos que não é uma fase rápida, né? Não é porque passou-se 1 mês, 2 meses que tudo acabou, né? E isso é importante falar, e a imagem anterior também é importante falar, para entendermos que é um processo mais longo, né? Uma pessoa, não, uma mulher, uma atingida da barragem de Fundão, de Mariana, em 2015, em um evento onde estavam se discutindo as consequências do rompimento da barragem, ela falou, né, teve uma frase que é muito significativa e que ela engloba muito a forma de se pensar um desastre atualmente. A frase que ela falou foi: o desastre só termina quando o sofrimento acaba. O que significa isso? As águas podem baixar, né, pode parar de chover, pode secar a terra. Se existir sofrimento, esse desastre ainda não deixou de existir. Então, nós pensamos em um desastre como um processo, e ele é um processo mais longo do que só o evento propriamente dito. Bom, o que a gente espera quando entra num desastre ou vai até um desastre, né? Nós temos o que nós chamamos de reações esperadas, né? O que são reações esperadas? São reações normais frente a um evento anormal. O sofrimento que as pessoas apresentam logo após um desastre, por mais intenso que ele seja, ele deve ser entendido como um sofrimento. Nós podemos falar até em sintomas, mas nós não podemos falar em transtornos. Por quê? Porque é um evento crítico que faz com que as pessoas tenham reações muito fortes àquele evento. Isso não significa que esse sofrimento, né, que esses sintomas vão se transformar em transtornos. Pensando aí na psicopatologia, pensando nos diagnósticos que nós temos, em um primeiro momento, né, no primeiro mês, 2 meses, até ali o terceiro, 4º mês, nós vamos trabalhar com a ideia de sofrimento e não com a ideia de transtorno, justamente porque é um fato tão anormal que as pessoas reagem de maneiras muito diversas, e esse é o ponto importante, é que existe uma tendência desse sofrimento e desses sintomas de diminuírem espontaneamente ao longo das semanas.
Então, quando nós vamos atender essas populações, e principalmente para vocês, que são as equipes que atendem essas populações, né, que estão ali permanentemente nas cidades, é importante essa observação em relação a esses sintomas, né? O sofrimento ele pode existir depois de 3, 4, 5 meses, né? Isso não quer dizer que existe um transtorno. O que nós vamos tentar entender é que se esse sofrimento continua tão intenso quanto ele era no início, ou se ele está diminuindo. Se ele está diminuindo, quer dizer que a pessoa ela está conseguindo, né, ela tem recursos o suficiente para elaborar esse sofrimento. Mas é um sofrimento que demanda tempo. Não é uma coisa que as pessoas elas se recuperam facilmente. Então, é necessário aí um tempo e é necessário pensar em sofrimento, né, na lógica do sofrimento e não na lógica do transtorno. Lógico que aqui tem uma ressalva que pessoas que já possuíam algum transtorno, algum diagnóstico, essas pessoas podem agravar esse diagnóstico que elas já tinham. Então, as pessoas que já tinham esse transtorno, né, esse diagnóstico, elas devem continuar sendo tratadas para esse diagnóstico específico, e muitas vezes acompanhadas mais de perto, né, porque esse sofrimento ele pode intensificar muito o transtorno que a pessoa já tem. Bom, aqui só uma projeção, só para entendermos, né, o que esperar. É uma projeção que a OMS fez em 2012, né, mas não temos uma projeção mais atual. E ela serve para quê? Para a gente entender que, por mais que exista um aumento dos transtornos, né, um aumento dos diagnósticos de saúde mental, esse aumento do diagnóstico ele é relativamente pequeno, pensando na população atingida. Então, quando nós estamos falando, né, de um transtorno mental grave, que é algo que nós encontramos, em média, de 2 a 3% da população, esse transtorno, o número de transtornos mentais graves, ele dobra, mas ele dobra, significando que ele vai ali para 4% da população. É a mesma coisa o transtorno mental leve ou moderado, né, que também dobra e pode chegar até a 20% da população, e os sintomas psíquicos inespecíficos têm uma grande quantidade de pessoas que vai apresentar né, nos próximos 12 meses. Né? E isso daqui é só para mostrar e para corroborar um pouco do que eu falei. Nós vamos ter um grande número de pessoas apresentando sintomas inespecíficos, né, que é o que eu estou chamando aqui de sofrimento, e as pessoas que possuem um transtorno ou que desenvolvem um transtorno é uma parcela menor dessa população. Então, nós não devemos pensar de maneira alguma que, porque ocorreu o desastre, né, porque ocorreram esses eventos nas cidades, né, nessas chuvas que ocorreram, que a população toda desenvolveu um transtorno. Né? Isso é só para termos aí uma estimativa para lembrar que o número de pessoas que desenvolvem o transtorno ele é relativamente baixo em relação à população total. Alguns fatores que afetam o impacto psicossocial, né, que afetam como esse evento, como que as pessoas sentem esse evento, temos as características do evento, né, se é um evento natural ou se é um evento que é causado pelo homem, se existiu prevenção, se existia uma expectativa de que ele iria ocorrer, a duração do evento, tudo isso afeta como as pessoas vão sentir esse evento. Também temos, né, o ambiente crise e pós-crise, que é a hora do dia que isso ocorre, as condições meteorológicas, o acesso à zona do desastre, se as pessoas elas conseguem tanto sair desse local que está ocorrendo o desastre, ou esse local que está em risco, como as equipes de segurança e salvamento conseguem entrar.
quantidade de destruição física, número de mortos e crianças mortas. Aqui a gente, às vezes, não pensa muito nisso, mas, por exemplo, para as populações que foram afetadas pela chuva, as condições meteorológicas fazem muita diferença, porque eles já estão num quadro muito vulnerabilizado, então toda ameaça de chuva gera angústia, gera sofrimento, e é algo que precisa ser pensado. A hora do dia também, se essas chuvas elas ocorrem durante o dia, quando está a hora do almoço, é uma coisa. Se essa chuva e esses deslizamentos ocorrem de madrugada, quando as pessoas estão dormindo, é outra coisa. Né? Das pessoas acordarem, às vezes, já com a casa inundada, acordarem com lama entrando na casa, isso tem um impacto muito diferente. As características individuais, né? Então, cada pessoa tem ali uma capacidade de absorver esse sofrimento e uma capacidade de lidar com esse sofrimento, e isso vai fazer com que cada pessoa reaja de uma maneira um pouco diferente. Então, a fase da vida dessa pessoa, como era o quadro de saúde mental anteriormente, se existe um sistema de apoio social, ou seja, se essa pessoa tem uma rede socioafetiva significativa ou não, se ela possui alguma incapacidade, se ela já possuía uma vulnerabilidade econômica ou social anterior, se ela professa alguma religião, se ela já teve alguma experiência em desastres, traumas, enfim. O que faz com que a pessoa reaja de determinada maneira também é quem essa pessoa é, né? Quais são os recursos psíquicos que ela tem, qual é a capacidade dela de lidar com isso, né? E como que ela lida com problemas, de maneira geral. E um ponto que é fundamental, né, que são os recursos da família e da comunidade. O que isso significa? Rede social ativa, né? As pessoas terem uma rede socioafetiva forte, elas terem ali uma família que é unida, ou um grupo, uma comunidade que é unida, isso faz muita diferença para o desfecho, né? Para o que nós vamos esperar dessas pessoas a médio e longo prazo. Né? Esse ponto dos recursos da família e comunidade eu vou retomar um pouco mais para frente. Mas aqui só para a gente entender que mesmo as pessoas vivenciando a mesma situação, elas vão entender isso de maneira diferente, elas vão apresentar formas de lidar diferentes. É que vocês devem estar observando em campo. Né? Existem as pessoas que estão apresentando um sofrimento muito significativo, um sofrimento que é incapacitante, e existem até as pessoas que estão ali se voluntariando para poder fazer alguma coisa e ajudar essa comunidade. Eu atuei em Brumadinho, e Brumadinho isso era muito nicho. Nós tínhamos as pessoas em que elas não conseguiam nem sair de casa, tamanho sofrimento, e nós tínhamos as pessoas da mesma comunidade, às vezes vizinhos, né, moravam exatamente do lado, as pessoas que estavam ali ajudando, né, fazendo a comida, ou organizando doações, ou auxiliando as equipes externas que estavam chegando a se localizar. Então, as pessoas elas reagem de maneiras que são diferentes. Né? A pessoa que reage bem, digamos assim, a pessoa que consegue se manter ativa, consegue lidar com a situação, é uma pessoa que nós vamos observar, nós vamos também acolher, mas é uma pessoa que geralmente não vai apresentar nenhum desenvolvimento de transtorno. Né? Nós vamos pensar no atendimento dessas pessoas que estão incapacitadas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aqui, só pensando que existem populações especiais, e temos as populações em que são comuns, em que eu imagino que todos aqui entendam, né, que crianças, idosos, enfermos e acamados são pessoas que possuem um grau maior de vulnerabilidade já pré-existente, e por isso as pessoas precisam de um cuidado mais específico. Pessoas institucionalizadas também, né, que são abrigos para crianças, instituições de idosos de longa permanência, pessoas que estão privadas de liberdade, enfim, pessoas que estão em uma situação social também que é mais vulnerável,
E um ponto que é fundamental é pensar que os voluntários e profissionais que estão atuando na resposta também são uma população especial. E por quê? Porque é uma carga gigantesca de sofrimento que vocês estão lidando. E ainda mais, na situação que imagino que da maioria das pessoas, de além de ser um profissional ali da saúde, da assistência, ou da educação, ou da defesa civil, vocês também são vítimas desse desastre. Então, ter que, muitas vezes, colocar o sofrimento pessoal de lado para atender essa população, para continuar a fazer esse trabalho, demanda muito esforço, muita energia. E o cuidado com vocês, né, com os voluntários profissionais que estão atuando na resposta, é um cuidado fundamental, até pensando numa lógica do trabalho. Se vocês adoecem enquanto trabalham, aí passa a existir um número maior de pessoas a serem cuidadas e um número menor de pessoas cuidando. E por que isso é importante, essa lógica é importante da gente entender? Porque muitas vezes, quando ocorre um desastre, os profissionais que atuam na resposta têm uma tendência a não querer descansar, a não querer se cuidar, porque existe uma carga muito significativa de sofrimento à frente. Então, as pessoas, elas param de dormir direito, elas param de se alimentar direito, elas param de ter momentos de lazer, porque existe um senso de urgência para essas pessoas que estão atuando na resposta, que faz com que elas se esgotem completamente. Nós não podemos chegar nesse quadro, e eu sei que é muito difícil conseguir relaxar, conseguir, às vezes, dormir ou se alimentar pensando assim, mas tem essas pessoas que ainda estão desabrigadas, tem essas pessoas que ainda estão com grande sofrimento. Tem essa carga toda que eu preciso ajudar a resolver. São pensamentos que invadem uma boa parte dos profissionais que atuam na resposta. Mas é importante lembrarmos o tempo todo que se nós não nos cuidarmos, nós não seremos capazes de auxiliar no evento. Isso eu vou falar mais para frente, um pouco mais detalhado, mas é fundamental já deixar isso muito claro. Nós precisamos nos cuidar, senão nós não somos capazes de ajudar as outras pessoas. Bom, e pensando agora, né, como é que a gente elabora uma estratégia de cuidado? Essa pirâmide, originalmente ela surgiu em 2007, e ela foi publicada pelo IASC. Né? IASC é um comitê permanente interagências que cuida e que trabalha com a saúde mental e atenção psicossocial em emergências e desastres. O que significa ser um comitê permanente de interagências? Existem vários mecanismos internacionais e várias instituições de ajuda humanitária internacional que fazem parte do que seria como um comitê, né, um grupo de trabalho. E essas pessoas que estão ali, que são os experts que nós temos em saúde mental e atenção psicossocial, elas comparam conhecimentos, né, tanto de um conhecimento teórico, né, das pesquisas, quanto um conhecimento prático de vivências de campo, e começaram a estabelecer, e a partir dessas discussões, né, desses conhecimentos, elas começaram a estabelecer algumas diretrizes. Essa pirâmide acho que é a grande diretriz que nós temos do IASC, e o que ela significa? Que nós temos diferentes níveis de cuidado, e que é uma pirâmide para nós entendermos, né, até visualmente, que as pessoas que vão necessitar de serviços básicos e de segurança são muito mais pessoas do que as pessoas que precisam de serviços especializados. Então, a maior parte da população vai estar nessa base da pirâmide. Uma parte menor está no apoio à comunidade e às famílias, uma parte menor em apoio focado e não especializado, e só uma pequena parte que vão precisar de serviços especializados.
E por que que é importante a gente entender isso? Né? Eu vou destrinchar essa pirâmide, eu vou falar mais sobre cada fase, mas é importante de entendermos, né, que a lógica do cuidado, ela parte dessa pirâmide, porque se todo o sofrimento existir um encaminhamento para o serviço de saúde mental, né, seja ele qual for, esse serviço vai colapsar. Né? Se nós temos uma cidade em que 3.000 pessoas foram atingidas, e nós encaminharmos 3.000 pessoas para o CAPS, ou para seja qual for a referência de saúde mental, esse serviço não dá conta. Então, essa pirâmide nos ajuda a pensar e nos ajuda a trabalhar na construção dessa rede e no fluxo de cuidado. Né? Então, aqui do lado esquerdo, né, nessa pirâmide, nessas fases, né, quais são os impactos de saúde mental que a gente espera encontrar na população? Né? Então, os primeiros 2 níveis são esses sintomas psíquicos inespecíficos, né, essa reação normal a um evento anormal. No apoio focado e não especializado, são os transtornos mentais leves a moderados e pessoas que estão apresentando um nível de estresse e de sofrimento muito significativo, e os serviços especializados serão os transtornos mentais moderados a graves. E pensando na construção da rede, né? Como quem faz parte ou quem deve atender essas pessoas. Então, nos serviços básicos e de segurança, nós temos o SUAS, né, a Defesa Civil, o SUS e a educação. No apoio à comunidade e às famílias, nós vamos ter atenção básica, os serviços de proteção, situações de calamidades públicas e emergências e proteção social, emergências, desculpa, que é do SUAS, e a proteção social básica e especial. No apoio focado no especializado, são as equipes de saúde, de maneira geral, e nos serviços especializados, aí é a RAPS, né, o SAMU e a UPA. Aqui vocês vão ver, né, que tem no apoio focado no especializado, né, o Núcleo de Apoio à Saúde Indígena. Esse foi o material e por que esse está aí? Esse foi o material que nós produzimos, né, nós foi a Fiocruz, a Secretaria do Estado e a OPAS, nós produzimos quando, no final de 2021, início de 2022, tiveram as chuvas na Bahia, onde foram 180 municípios atingidos. Então, nós construímos, né, junto com a Secretaria de Saúde e com a Organização Pan-Americana de Saúde, nós construímos essa pirâmide, né, adaptando a pirâmide do IASC para a realidade, né, para a nossa realidade, e pensando nessa construção da rede. Nós produzimos um documento que tenha um detalhamento maior. Eu ia fazer isso, esqueci, mas ainda vou fazer, que eu vou enviar esse documento para o CRP, e aí não sei como seria, né, se seria possível a divulgação, a distribuição, porque é um documento que ele foi construído pensando em chuvas, né, em inundações, enchentes por causa das chuvas. Então, e pensando nessa construção da rede, nessa atuação da rede. Então, é um documento que eu considero que pode ser muito importante para vocês, né, pode ajudar nessas próximas etapas. Para o início, né, como que a gente constrói? É pensar numa avaliação de cena, que é a leitura do que está acontecendo, né, mas isso eu geralmente falo para profissionais que são de equipes externas, são as pessoas assim, que você está indo até um local, você está indo até aquela cidade que é atingida, o que você deve buscar, o que você deve trabalhar. Vocês que são profissionais que já atuam nessas cidades, né, vocês já têm esse conhecimento, né? Como é a população, né? Quem é essa população, se existe ou não histórico de desastre, se existe algum plano de contingência, o mapeamento das políticas públicas existentes, lembrando que esse mapeamento, muitas vezes, ele precisa ser refeito, porque algumas políticas públicas, elas acabam ficando inoperantes nessa situação, seja porque
perdeu-se todo, né, os computadores e os arquivos, ou o edifício onde ficava essa política pública colapsou, ou os trabalhadores dessa política pública estão desaparecidos, estão desabrigados, enfim. É entender que, quando nós pensamos que o município ele tem determinada cobertura por exemplo, do SUS, né, do Programa de Saúde da Família, após um desastre, esse número e essa cobertura mudam. Então, essas políticas públicas, nós temos que pensar assim, quais as políticas públicas que ainda estão funcionando, que ainda têm capacidade de funcionar depois do evento. Voluntários, né? Imagino que vocês tenham aí algum fluxo de voluntários. É fundamental saber quem são esses voluntários, o que eles estão oferecendo e como organizar esses voluntários dentro da rede. Porque o voluntário que vai, digamos, desgarrado, ele que vai sem essa conexão com a rede, todo o trabalho que ele faz é perdido quando ele vai embora. E também, muitas vezes, esses voluntários, eles atuam de uma maneira descoordenada, o que vai gerar mais problemas. Né? Então, para dar um exemplo, em Brumadinho, que foi um evento, né, de uma comoção nacional, chegavam ônibus e ônibus de voluntários. Para fazer as diversas coisas. Né? Existiu um dia que vieram 2 ônibus voluntários de 2 instituições diferentes, para fazer um trabalho com as crianças. Era um sábado, onde teria no centro comunitário, teríamos algumas atividades para a população. Aí essas instituições decidiram que elas iriam lá brincar com as crianças. Só que foram 60 voluntários para 20 crianças. Ou seja, elas foram, tumultuaram a situação toda, existe um número muito maior de voluntários do que de crianças, e sendo que, se elas tivessem entrado em contato, né, articulassem isso com a rede, esses voluntários poderiam ser distribuídos em vários outros pontos onde existiam crianças, onde estavam existindo iniciativas semelhantes à que estava sendo proposta para aquele local, e acabou concentrando um recurso muito grande em um lugar muito específico. Então, nós temos o primeiro ponto, né, do voluntariado, que, quando ele sai dessa maneira, que vai ocorrer, e que é um problema, que é uma má utilização dos recursos. Né? Se a gente tem um número de voluntários ali que não está contribuindo, ou que não está efetivamente fazendo o trabalho, esses voluntários geralmente estão consumindo os recursos daquele local e, muitas vezes, ocupando locais que eles não deveriam ocupar. Então, ainda em Brumadinho, assim que ocorre Brumadinho, vem um número muito grande de voluntários para a cidade, e eles ocupam todos os hotéis do centro. Quando chegou a equipe da Defesa Civil Nacional, eles não tinham quarto de hotel. Eles tiveram que ficar numa cidade vizinha. E os voluntários, nos hotéis, sem saber o que fazer. Então, nós temos esse primeiro grande problema, que é essa má gestão de recursos, né, e com a diminuição das capacidades. E o segundo problema, que é mais específico da nossa área, é o da revitimização. E o que eu estou chamando aqui de revitimização? Quando nós pensamos em atuar em um desastre, muito do que nós sabemos da psicologia clínica padrão é deixado de lado. Né? E por que é deixado de lado? Porque nós não vamos atuar da mesma maneira, nós não temos o mesmo tempo que nós temos em um consultório, e nós não temos a garantia de uma frequência. Né? E o que isso significa? Eu, no meu consultório, eu posso tocar em assuntos delicados e a pessoa sair do consultório angustiada e isso ser trabalhado em outro momento, né, numa próxima sessão. Quando nós estamos pensando em desastres,
Essas pessoas já estão angustiadas, existe um potencial de, se caso seja feito a abordagem inicial, como é no consultório, que essa angústia e sofrimento aumente, e nós não temos garantia nenhuma de que essa pessoa vai voltar para o atendimento, e nem que esse voluntário vai estar lá para um próximo atendimento. Né? Quando, né, em Brumadinho, existe uma situação que eu acho que foi o ápice, né, em que, em um determinado sábado, na casa de uma moradora, passaram 15 pessoas batendo no portão e falando: oi, tudo bem, eu sou fulano, sou psicólogo, vim aqui te atender. Ninguém sabe de onde esses voluntários surgiram, né, e ninguém sabe para onde eles foram. Mas o processo que eles estavam fazendo era um processo de revitimizar essas pessoas. Porque imagina, né, vocês falarem ou pedirem para a pessoa falar sobre o ocorrido, já é muito difícil. É um sofrimento. Reviver é um sofrimento muito grande. Se eu encerro um atendimento ali, em reviver esse sofrimento, não dou continuidade, eu já criei um problema. Se chega uma outra pessoa e faz exatamente a mesma coisa, o problema dobra. Se essa pessoa, né, se essa moradora tivesse atendido e conversado com essas 15 pessoas que, né, se declararam como psicóloga, ela teria contado 15 vezes no mesmo dia o que ela tinha vivido. E isso é revitimizar a pessoa. Né? Ficar fazendo com que ela fale e repita, né, várias vezes o que ela viveu e falar sobre aquele sofrimento. Né? Isso nós não vamos fazer. Então, é por isso que é importante de termos uma noção de quem são esses voluntários, para que a gente possa mapear, para que a gente possa distribuir os recursos de uma maneira eficaz e para que a gente não revitimize né, as pessoas que estão atingidas. E aí, vou falar, quando eu for falar de primeiros cuidados psicológicos, vou falar um pouco como que é esse atendimento, como que a gente faz essa abordagem. Bom, serviços básicos, né, e segurança é a base da pirâmide. O que cada instituição pode fazer, né, dentro da rede? O SUAS, ele tem esse mecanismo, né, da coordenação do serviço de proteção em situações de calamidades públicas e emergências. E esse serviço, ele pode ter o papel, né, de mapear essas lideranças e voluntários, né, que estão no território e estão atuando em abrigos. Né? A Daniela me falou que são poucos os abrigos que ainda existem, né? Parece que a população já não está abrigada ou não foi abrigada, mas o SUAS é responsável pelos abrigos. Atualizar o formulário, né, nacional, registro de informações de famílias, indivíduos em situação de emergência e calamidade pública, e pactuar, né, com a população a noção do abrigo seguro. Né? Mas como não tem tantos abrigos, a gente não vou adentrar nisso. A defesa civil, né, uma articulação com as demais políticas públicas, pensando em como fazer essa resposta e reconstrução, garantir segurança, informações e cronograma de visitas para emissão de laudos. E aqui é um ponto importante. A Defesa Civil, né, eu não conversei com ninguém da Defesa Civil que está atuando na região, mas eu não tenho dúvidas de que a Defesa Civil está sobrecarregada. Quando nós falamos, né, garantir segurança, informações e cronograma de visitas para emissão de laudos, lógico que quanto mais rápido esses laudos forem dados, melhor. Né? Mas, pensando de uma maneira realista e pensando nas capacidades da Defesa Civil, né, e no que é disponibilizado para a Defesa Civil, nós sabemos que muitas vezes esses laudos demoram. Nesse momento, né, mesmo que seja uma coisa que vá demorar mais, dar pelo menos uma noção de data para as pessoas que estão ali desalojadas e desabrigadas, de quando serão feitas essas visitas, de quando esses laudos serão feitos,
gera um apaziguamento. A pessoa, pelo menos, sabe uma data, ela tem uma noção de uma data, e ela pode se organizar a partir disso. Se a pessoa ela não faz ideia de quando isso vai ocorrer, se a Defesa Civil vai vir ou não, isso gera uma angústia grande para essas pessoas e acaba gerando pedidos constantes de informação. Então, a ideia, né, idealmente, é que essas informações elas sejam disponibilizadas publicamente e que não só a Defesa Civil, mas todas as instituições, elas tenham uma comunicação proativa e não reativa. O que significa isso? É pensar no que vai ser feito e trazer isso para a população. E não só responder às demandas que chegam. Porque o responder às demandas que chegam gera um cansaço muito maior do que essa comunicação proativa. Além do que a comunicação reativa ela gera muito mais ruído do que a comunicação proativa. Então, essa comunicação proativa, de falar do que está sendo feito, de falar o que vai ser feito, estabelecer aí os locais de referência, o canal de comunicação de referência. Isso é fundamental para evitar que a situação ela saia ainda mais de controle. Né? Ainda mais num momento em que nós vivemos, que é um momento onde e as informações elas são divulgadas, são repassadas de uma maneira muito rápida, e não existe um controle, digamos, um controle de qualidade dessas informações. Então, os rumores, os ruídos, eles aparecem de uma maneira muito significativa em um desastre. Tem um vídeo que ele representa muito isso para mim, é um vídeo da região serrana em 2011, né, que foi o 2010, 2011, que foi, eu acho, o primeiro grande deslizamento da região serrana desses últimos anos. E é um vídeo, agora não me recordo, eu acho que era Petrópolis, em que passa uma pessoa, que a gente não sabe de onde ela tirou isso, ela passa uma pessoa correndo e gritando que a barragem ia romper. E as pessoas saem, inclusive os bombeiros. E não existe barragem na cidade. São moradores da cidade, são pessoas ali que conhecem a região, só que num momento de tensão, né, de grande angústia, que era aquele momento caótico, uma informação falsa gerou um caos ainda maior. Então, a comunicação, né, ser proativa, ela ajuda a diminuir esses ruídos, né, e essas informações que surgem, sei lá de onde. Então, né, estabelecer esses canais também é algo interessante para fazer. A educação é pensar num espaço lúdico e protegido para crianças e adolescentes, né, pensando que essas crianças, elas são vulneráveis, né, a gente lembra ali que é uma população especial, e, no caso de existir abrigo, ajudar na construção de rotinas de atividades pedagógicas para essas crianças e adolescentes. Né? Não só em abrigos, mas pensar que a retomada das aulas, ou a retomada dessas crianças para o ambiente escolar é algo que ajuda a população a retomar a rotina. Se a pessoa, né, os pais, os cuidadores, eles estão no momento em que eles precisam resolver inúmeras coisas, às vezes desalojados, às vezes no abrigo, e cuidando das crianças. Então, a educação, ela pode fornecer, né, e a ideia é que forneça, esse espaço que é protegido para as crianças, em que elas possam ficar, que elas possam ali, estar juntas, se socializar, e permitir também que esses pais, né, e cuidadores, eles possam ali fazer os trâmites que são necessários. Né? E o SUS, né, é o local que vai ter aí o maior número de tarefas, digamos assim, mas também porque o SUS, a saúde é de onde eu falo, então é um lugar que
tem um conhecimento mais aprofundado. É importante a orientação da população, né, no domicílio e em abrigos, de como fazer essa limpeza das residências e dos edifícios, né? Então, como que se usa o hipoclorito, quais são as doenças que podem ser transmitidas pela água contaminada, quais os cuidados que a pessoa deve ter, né, para não entrar em contato com essa água, a não reutilização, né, de colchões, sofás e alimentos que ficaram nessa água, né, que tiveram contato com essa água que é possivelmente contaminada, risco de acidentes com animais peçonhentos, né, pensando que nós temos, quando ocorrem esses eventos, nós temos aí toda uma modificação né, digamos, do ecossistema local, e que isso vai gerar uma modificação no comportamento dos animais. Então, a presença de animais peçonhentos, ela tem a tendência de ser mais constante quando ocorre um evento desse, né, que esses animais eles acabam sendo retirados do local onde eles estavam. Manter o uso de máscaras, né, isso, como eu falei, isso foi feito entre 2000 e 2022, então, a pandemia estava muito forte, mas é interessante de pensar em locais que tiverem grande aglomeração de pessoas, é interessante o uso de máscara. Orientar as pessoas sobre os sintomas que elas podem ter, né, que seja de Covid, gripe, leptospirose, dengue, que está sendo muito presente no país, formas de identificação de lesões por animais peçonhentos. E aqui tem um caso da Bahia, que, né, dessa vivência da Bahia, que acho que vale a pena falar, que foi uma criança que veio a óbito, ela começou a passar mal, e os pais não sabiam o que estava acontecendo, né, uma criança pequena, que ainda não falava. Essa criança ela foi levada para os bombeiros, né? Então, ela foi atendida pelos bombeiros, os bombeiros examinaram, também não descobriram o que estava acontecendo, foi encaminhada para um hospital, e só no hospital, né, 2 dias depois que essa criança estava passando mal, que eles tiraram a meia dessa criança e viram ali uma picada de cobra. E tentaram tratar, mas ali já era tarde demais, né? Então, é importante de entender que se os acidentes com animais peçonhentos, o risco aumenta, essa população também tem que ter uma noção maior do que fazer, né, do como identificar essas lesões. A realização de descarte adequado dos materiais contaminados, né, é importante para que essas pessoas não recontaminem o ambiente que elas moram, a comunidade que elas moram. Necessidade de reidratação oral, que os casos de desidratação também aumentam nesse momento. Identificar e propor estratégias para pessoas em tratamentos, né, com medicação de uso contínuo. Esse é um ponto que é importante de lembrarmos que, no meio de todo o caos que está acontecendo, nós temos pessoas que fazem uso de medicação controlada e contínua e que elas não podem ficar sem essa medicação. Quando nós pensamos assim, identificar e propor essas estratégias, significa, inclusive, e lógico que isso é algo que vai demandar um tempo, vai demandar um esforço, mas de pensar em refazer esse mapeamento. Né? Onde estão essas pessoas? Elas têm remédio suficiente ou não? Se ela não tiver, como faremos para entregar? Porque aqui, a mesma coisa que eu tinha comentado, né, que a rede, as políticas públicas, elas, de certa maneira, precisam ser remapeadas após um evento crítico. Essa população ela também precisa ser contactada. Por quê? Porque muitas vezes ela pode ter acabado de pegar o estoque de remédio dela para os próximos 2 meses, e essa medicação toda, né, ter ido embora junto com a chuva. Ou está ali em um estado que
gera um risco de contaminação para essa pessoa. E num momento como esse, com muita coisa acontecendo, com um cenário de caos, angústia e insegurança, as pessoas têm uma certa tendência a não terem comportamentos de autocuidado. Então, a pessoa vai falar assim, não, o remédio não é minha prioridade, né? O remédio, eu tenho que resolver isso primeiro, eu tenho que olhar a casa primeiro, eu tenho que limpar as coisas, e depois eu penso no remédio. Só que, né, a gente sabe que isso gera consequências, né? Então, aqui o ideal, né, e aqui não só para essas pessoas que fazem medicação de uso contínuo, mas para basicamente toda a população daquela comunidade, pode ser necessário uma busca ativa. Né? Entender onde estão essas pessoas, como estão essas pessoas e o que elas precisam. Até mesmo pensando que as pessoas que mais precisam de ajuda são as pessoas com menos capacidade de chegar até essa ajuda. A pessoa que está em um quadro de sofrimento psíquico, que é incapacitante, é uma pessoa que tem uma chance muito menor de conseguir chegar até um serviço de saúde ou um serviço de assistência social do que uma pessoa que tem um sofrimento moderado. Né? Então, é interessante de pensar quem faz parte daquela população que era atendida por aquela política pública, onde estão essas pessoas, né? O que elas precisam. Implementar a rotina de atendimentos, né, na unidade básica de saúde, nos alojamentos e casa em casa, que é o que eu estava falando da busca ativa. Reforçar vacinação, né, gripe, tétano e Covid. E realizar testagem para Covid, no caso, principalmente de pessoas que estão vivendo em condições não ideais, né, que estão em abrigos ou que estão em casa de parente, a casa está muito cheia, lugares que têm uma aglomeração maior de pessoas. Realizar as notificações compulsórias, né, tem uma lista, né, as pessoas da saúde aqui devem conhecer essa lista de doenças, que é cólera, zika em gestantes, meningite, enfim. Então, caso essas doenças apareçam, né, realizar essa notificação compulsória, auxiliar, caso seja necessário, né, no recadastramento social, acionar a Defesa Civil para avaliar esses domicílios em situação de risco, pensando que se essas equipes de saúde elas vão de casa em casa, elas também podem identificar algumas moradias, alguns domicílios que podem apresentar algum risco. E aí não é o papel do trabalhador da saúde de dar um laudo, de falar que a pessoa tem que sair ou não tem que sair, se a casa está segura ou não, mas ela pode fazer esse contato, né, com a Defesa Civil e falar, olha, eu fui na casa de fulano e eu vi, por exemplo, que tem uma rachadura gigante na parede do fundo. Né? Já foi alguém lá, tem previsão de ir, acho que é interessante ir. Então, essa comunicação, aqui tem um exemplo da saúde com a Defesa Civil, mas essa comunicação entre as redes é fundamental também, né? Pensando que as pessoas que estão em campo, muitas vezes elas vão observar coisas que a população não vai, às vezes, entender que aquilo é importante, ou considerar que aquilo é importante, ou mesmo explicar o que elas estão vendo. Né? Então, o profissional que vai até um domicílio, que vai atender uma pessoa, a visão ela precisa ser uma visão ampliada. Né? Eu não vou tratar só do sofrimento psíquico que aquela pessoa apresenta. Eu vou tentar descobrir quais são as outras questões, o que mais tem aparecido para essa pessoa, até mesmo para que eu possa orientar. Né? Em Brumadinho, após os atendimentos que nós fazíamos, né, que eram atendimentos, um acolhimento mais emergencial, as pessoas que precisavam, que a gente identificava que precisavam de alguma outra demanda, nós íamos juntos com a pessoa, né, porque tinham várias instituições trabalhando próximas uma da outra. Então, a pessoa que me falava, por exemplo, teve uma que me falou que os helicópteros destelharam a casa dela. Essa pessoa
eu atendi essa, eu fui junto com ela na Defesa Civil, no representante da Defesa Civil, expliquei a situação, apresentei a pessoa e encaminhei. A pessoa que precisava de uma cesta básica, eu ia com ela até o ponto de apoio, né, fazer a mesma coisa. Porque, às vezes, a gente precisa fazer esse trabalho, que é mais prático, porque a pessoa está desorientada, ela está exausta, ela tem muita coisa na cabeça. Então, era uma forma que nós tínhamos, de certa maneira, de garantir que aquela outra necessidade da pessoa, que era uma necessidade que a gente não tinha como atuar, ela fosse atendida. Também, né, orientar a população sobre seus direitos, apoiar mutirão junto com organizações sociais, comunidade, receber matriciamento para realizar psicoeducação, primeiros cuidados psicológicos e estruturar grupos de apoio psicossocial. Lembrando que eu falei logo no início, né? A pessoa que está sofrendo não necessariamente ela chega até um psicólogo, né? Ela pode chegar e conversar com a pessoa que está na recepção, com a enfermeira que está fazendo a triagem, com não sei, a fisioterapeuta que atendia, enfim. A pessoa, ela de certa maneira escolhe, apesar de que não é realmente uma escolha, né, mas esse sofrimento vai ser apresentado para pessoas diferentes. A pessoa chegar até um psicólogo, às vezes é muito pesado para a pessoa. Sentar dentro de um consultório com um psicólogo e admitir que não está bem, já é difícil de se fazer em tempos normais. Já é difícil a pessoa querer fazer terapia, querer lidar com aqueles problemas. Em uma situação dessas, é mais difícil ainda. Né? E por quê? Porque a pessoa tem dois grandes pontos. A pessoa, quando ela procura um psicólogo, e, né, principalmente nessas situações, ela tem que entrar em contato com aquele sofrimento que ela já não está dando conta. Então, às vezes, o sentar, chegar para um psicólogo, sentar e falar sobre aquela situação é completamente insuportável. Só que ela fala em outros momentos. Né? Eu vou dar um exemplo simples que eu vivenciei em Brumadinho, que era uma pessoa, né, um senhor, que ele passava na porta do lugar que nós ficávamos, fazendo os atendimentos, várias vezes por dia. Chegava, conversava um pouco ainda da rua, nós convidávamos para conversar, ele falava que tinha que fazer alguma outra coisa e ir embora. E isso aconteceu, né, várias vezes. Até que um dia eu estava saindo, né, era uma loja que nos foi emprestada por um morador, e estava indo até o ponto de apoio. Não me recordo fazer o quê. Uma coisa simples, não sei se era água, café que eu ia buscar. Esse senhor, ele estava vindo na rua, né, andando na mesma direção que eu estava, e eu começo a andar do lado dele, começamos a conversar. E aí ele me fala que é um pouco sobre a vida dele, quem ele era, e me fala que ele tinha uma banda de folia de reis. E repete isso, né, durante a conversa, repete isso 2, 3 vezes. E, na partir da segunda vez, ele começa a falar o nome das pessoas que fazem parte da banda, o que elas tocavam. E isso foi se repetindo. Na quarta ou quinta vez que ele me fala, né, dessa banda de Folia de Reis e dessas pessoas que faziam parte, ele finalmente consegue falar assim, ele fala assim, não, e dessa banda sou eu, fulano, ciclano, beltrano, umas 5, 6 pessoas, e no mesmo fôlego ele fala assim, e estão todos mortos. E ele não estava dando conta de lidar com isso. Então, para ele entrar no lugar ali que estávamos atendendo, sentar e falar sobre isso, era completamente insuportável. A gente precisa lembrar que quando nós falamos algo,
além de nós entrarmos em contato com aquele sentimento daquela situação, o falar torna a coisa real. Enquanto eu não falo que são todos mortos, eu posso negar que isso está acontecendo. Então, essa estrutura que ela é muito, muito fechada, que a gente pensa dos psicólogos, as pessoas que estão mais sofrendo, geralmente elas não dão conta de chegar até ali. E aí, agente comunitário de saúde, às vezes está fazendo uma visita domiciliar e consegue, né, ter essas informações que o psicólogo não teria. Né? Por quê? Porque ela está ali em um outro momento, em um outro lugar, né, em uma outra situação, em que essa pessoa ela consegue trazer isso de alguma maneira. Né? E isso é até uma coisa, pensando aqui na saúde mental, interessante, que é de pensar que a saúde mental ela também precisa fazer essa busca ativa dessa população, e que ela precisa oferecer espaços diferentes para que essas pessoas possam falar. Esse senhor, ele conseguiu falar comigo porque estávamos caminhando, conversando, em uma situação muito menos fechada, né, uma situação muito menos séria do que dentro de um consultório. Né? Então, é interessante de pensar também em outras formas desse acolhimento, né, dessa organização. E aqui, pensando, né, aqui eu coloquei, né, que são pensando na rede, e aqui pensando no profissional, né, eu chego lá, né, eu chego em Mimoso. O que eu vou pensar, primeiramente? E até com as pessoas que eu estou atendendo. Essas pessoas estão alimentadas, elas estão bem hidratadas, elas têm onde dormir, elas precisam de algum cuidado médico, elas estão num local que é seguro, elas sabem onde estão os familiares. Então, são várias perguntas que, nesse primeiro atendimento, nós fazemos, porque, por mais que eu sou um trabalhador da saúde mental, né, eu sou psicólogo, eu preciso entender que uma pessoa que tem frio, fome, sede, medo, essa pessoa está em sofrimento. E é um sofrimento, de certa maneira, relativamente simples de ser resolvido. Se eu consigo alimentar essa pessoa, se eu consigo hidratar essa pessoa, aquecê-la, reconstruir essa rede familiar, eu estou cuidando da saúde mental dessa pessoa. Então, nós precisamos ter sempre essa noção que o cuidado ele é muito mais amplo do que um cuidado que nós faríamos dentro de um consultório, dentro de uma instituição. Né? Então, é um cuidado que, às vezes, ele precisa ser muito, muito mais prático. Então, nesses momentos em que eu ia com as pessoas, até os representantes dessas outras instituições, para resolver uma questão, o que eu estava fazendo é essa última orientação, é organizar assuntos práticos em geral, é tentar ajudar a pessoa nessa organização e a que ela tenha menos coisas para lidar, né? Menos problemas para lidar. No apoio à comunidade e às famílias, um grande papel do SUS, né, para todos, né, aqui seria as ações e estratégias que são focadas em população indígena, quilombola e demais comunidades tradicionais. Não sei se existe algum município, alguma comunidade tradicional que é atingida, mas caso tenha, é importante de trabalhar a partir das especificidades e particularidades dessas comunidades. No apoio à comunidade e às famílias, na rede, é importante que o SUS ele faça esse apoio matricial em saúde mental aos municípios, ainda mais pensando que são municípios que muitas vezes não têm um recurso mais estruturado, né? Não tem um CAPS, não tem até mesmo uma equipe de saúde mental na cidade. Os serviços, né? Aqui é o SUAS, né? Esse Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências, proteção básica e social básica e especial.
precisa mapear essas instituições, né, que foi o que eu tinha falado, de organizar quem está em cena e fazendo o quê. Então, é entender quem são esses outros atores e como eles estão contribuindo ou como eles podem contribuir, e mobilizar esses atores-chave, esses líderes comunitários. Quando a gente fala dessa implementação de rede de solidariedade, vai muito de encontro com o que eu tinha falado de fortalecimento de rede socioafetiva. Então, o SUAS ele pode atuar dessa maneira, né? Ele está no território, está inserido no território, às vezes tem uma inserção que é diferente, por exemplo, da inserção que a saúde tem, e uma inserção que, em comunidades mais, principalmente comunidades mais vulnerabilizadas, é uma inserção muitas vezes maior do que a saúde, mais frequente. Então, o SUAS ele pode fazer esse papel, essa articulação desses líderes comunitários, né, dessas pessoas que estão ali, pessoas-chave da comunidade, para auxiliar nessa organização dessa rede, né? Até mesmo pensando que as próprias pessoas elas vão dar notícias das outras. Às vezes a gente não consegue chegar até uma determinada pessoa, mas um vizinho dela chega até a gente, né, e faz com que e nos fornece informações que são importantes, né? Então, essa mobilização ela permite um mapeamento, acho que de uma maneira muito mais expressiva, assim como uma capilarização das informações. E aí, pensando, né, nos profissionais, né, como que a gente vai pensar esse apoio às comunidades e às famílias, o primeiro seria contatar e reunir familiares, né, se esses familiares se dispersaram ali, às vezes, durante a evacuação, ou estão em instituições de saúde ou abrigos diferentes, nós vamos fazer esse trabalho de tentar reconstruir esses laços, a reestabelecer locais de referência para a comunidade. Então, a igreja, o campo de futebol, a escola, a praça, o centro comunitário, enfim, o que naquela comunidade é importante? Qual lugar as pessoas usam como referência? Esses locais, eles precisam ser reestabelecidos, né? Porque eles vão auxiliar tanto nesse contato comunitário, nessa coesão comunitária, como também vão auxiliar na retomada da rotina. Né? Se a pessoa ela pode voltar a estudar, a trabalhar, a professar sua fé, a ter ali seu momento de lazer, isso ajuda nesse processo de elaboração. Promover capacidades locais, né, e fortalecer esses recursos, entendendo o que aquela comunidade já possui, e como fortalecer essas instituições ou essas pessoas, né? E aqui um exemplo só que eu gosto de trazer, que é um artigo que foi um estudo longitudinal com o sobrevivente de Columbine. O que o estudo ele busca entender? Ele busca entender quais são as estratégias que funcionaram mais para aquelas pessoas, né, para a elaboração daquela vivência, né, das pessoas. E o que eles concluíram é que o apoio social positivo ele é um preditor muito importante para a redução do transtorno de estresse pós-traumático. Então, eles conseguem fazer uma correlação que é significativa, que quanto maior o apoio social positivo, menor o número de diagnósticos de transtorno de estresse pós-traumático. Nesses momentos, tem um ponto que é importante, que é a sensação de pertencimento. O que isso significa? A pessoa, quando ela passa por um desastre, ela tem uma carga de sofrimento muito grande. E uma carga de sofrimento que, muitas vezes, ela não consegue nem colocar em palavras. Porque ela vivenciou situações, ela viu coisas, pensou coisas que, às vezes, não é muito possível de traduzir isso em palavras, né? É só uma angústia.
e saber que tem outras pessoas ali à sua volta, não só que passaram por isso com você, mas que estão ali te dando apoio, estão ali te auxiliando a reconstruir as coisas, e que compartilham dessas mesmas sensações, isso diminui uma sensação de solidão. Então, essa sensação de pertencimento é quase como a pessoa entendesse que, assim, olha, tem mais gente para carregar esse peso que eu estou carregando. E quando tem mais pessoas carregando esse mesmo peso, esse peso, para mim, diminui. E o que é esse apoio social positivo? É, por exemplo, fornecer às vítimas oportunidades para expressar seus sentimentos. Então, aqui nós vamos ter, às vezes, rodas de conversa, nós vamos ter aí palestras, alguns eventos em que as pessoas possam falar, oportunidades para se envolverem em atividades e expressarem suas preocupações, que são, né, tanto essas reuniões, essas assembleias comunitárias, mas também situações onde, além né, de se expressar sentimentos, elas possam estar próximas dessas outras pessoas que elas entendem que dividem com ela esse peso. Então, Columbine, por exemplo, algumas pessoas colocaram que as vigílias que eles faziam na porta da escola eram os momentos onde eles mais se sentiam bem. Né? A vigília, né, no caso, seriam as pessoas estavam ali na porta da escola com velas, com flores, com cartas para as pessoas que tinham falecido, enfim, era um momento ali de homenagear aqueles mortos. E esse momento era um momento importante para eles. E como forma de apoio social negativo, né, existem minimizar os sentimentos da vítima, tentar se identificar com o trauma, uma pessoa que é de fora, às vezes tenta se identificar com o trauma, e isso dá muito errado. Dar conselhos, encorajar a recuperação, forçar positividade, né, nada disso nós podemos fazer. Então, quando nós estamos atuando, nós vamos tentar acolher esse sofrimento e não vamos tentar resolver todas as situações, que tem situações que são extremamente complexas e não é uma resposta rápida que vai auxiliar. Bom, do apoio focado e não especializado, eu vou falar aqui tanto desse, hoje no próximo especializado, eu vou falar primeiro só da rede e depois eu vou entrar na parte do profissional, que aí são os primeiros cuidados psicológicos. Né? Então, nós temos as equipes multidisciplinares de saúde mental, o apoio matricial intersetorial, o núcleo de apoio indígena, caso exista, né, a proteção social especial, e serviços de cuidados para estabilização emocional de adolescentes e jovens. No caso, tem um projeto que é da Unicef, que ele chama Pode Falar, onde eles fazem eles têm um cuidado com adolescentes e jovens. Né? Então, ali tem uma série de material de psicoeducação, tem uma série de estratégias de autocuidado, e caso a pessoa, ela ainda assim precise de um atendimento, precise conversar, existem pessoas que são responsáveis por fazer esses atendimentos, que são psicólogos ligados ao Instituto Vitaleri, que está em São Paulo, se eu não me engano. Bom, e os serviços especializados, né, que nós temos a RAPS, de maneira geral, o SAMU e a UPA, que vão atuar e que vão fazer esse cuidado. Bom, e aí nos primeiros cuidados psicológicos, né, nós temos esse guia, né, para trabalhadores de campo, ele é fácil de achar na internet, mas eu vou trazer, né, de uma maneira resumida o que tem nesse guia. Né? Como falei, os primeiros cuidados psicológicos podem ocorrer a qualquer momento. No primeiro contato, ele já pode ser feito com essas pessoas que estão abalantes.
ele é um conjunto de técnicas, né, que pode ser utilizado por qualquer pessoa, né, não precisa ser psicólogo para fazer esses primeiros cuidados psicológicos. E ele tem esses 4 princípios, né, preparar, observar, escutar e aproximar. A preparação é basicamente entender o que aconteceu, quando e onde, quem foi afetado. Essa preparação, ela é principalmente para equipes externas, né? Mas, quando o desastre ocorre, as equipes locais, elas acabam fazendo esse mapeamento, né? Então, o que aconteceu, quando e onde, quem foi afetado, quais os serviços estão disponíveis, né? Como que as pessoas podem acessar isso, que perigos existem, tem áreas que devem ser evitadas, que é um mapeamento, né, da inicial que precisa ser feito. A observação eu cheguei em campo, estou ali com aquelas pessoas, eu vou fazer uma nova verificação de segurança, para entender quais perigos estão ali, né, e se é possível de acessar esse local. Pessoas com necessidades básicas, evidentes e urgentes, né, que é o que eu tinha falado, que nós vamos pensar nessas pessoas de uma maneira ampla, né, se tem alguém ferido, se precisa de resgate, se tem, né, frio, fome, sede, está desabrigado, não sabe onde estão os parentes, necessidades e reações sérias de estresse psicológico, né, a pessoa está ali incapacitada, né, de fazer alguma coisa por causa desse estresse psicológico, o escutar, que aí é o ponto em que nós entramos, né? Quando nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos chegar, abordar as pessoas de uma forma respeitosa, nos apresentar por nome e função, né? Então, eu falo quem eu sou, de qual instituição eu estou ligado e o que eu estou fazendo ali, né? Qual a minha função ali. A gente pergunta se pode oferecer ajuda. Caso a pessoa aceite, a gente tenta encontrar um local que é silencioso e confortável para conversar com essa pessoa. Caso a pessoa não aceite, nós não vamos forçar, mas nós vamos deixar claro que nós estamos à disposição. E aí cada local vai ter a sua referência, de falar assim, você pode procurar a equipe que está em determinado local a qualquer hora que você quiser. Ajudar a pessoa a se sentir confortável, né, e manter a pessoa em segurança, né? E aí nós vamos perguntar sobre as preocupações e necessidades dessa pessoa. E por que a gente pergunta? Porque mesmo que existam necessidades que são evidentes, nós não podemos pressupor, né, nós não podemos tentar adivinhar qual é a prioridade daquela pessoa. Às vezes nós estamos vendo que a casa dela foi completamente destruída, e nós vamos pensar que a casa é o problema quando ela está pensando no parente que está desaparecido, ou no parente que está no hospital. Então, a partir da fala dela, nós vamos auxiliar nesse trabalho de definição de prioridades e da construção ali de um plano de ação, né? O que a pessoa vai fazer e como ela vai fazer. Então, aqui na aproximação, né, que eu tinha falado, de ajudar a definir prioridades, como fazer, nós vamos tentar ajudar a pessoa a construir estratégias de enfrentamento. Né? Geralmente, como que nós fazemos isso? Nós vamos tentar, ao conversar com a pessoa, entender. Ela já teve algum problema similar? Ela já sentiu aquilo antes? Se ela já sentiu aquilo antes, como ela lidou? Se ela já teve, por exemplo, crises de pânico, qual que era a estratégia que ela usava para lidar com essa crise? Nós vamos tentar resgatar aí algumas estratégias que às vezes já existem. E isso é muito mais fácil e efetivo do que ficar tentando criar novas estratégias. Fornecer informações, né? Então nós vamos fornecer as informações que nós tivermos, mas lembrando sempre que nós não vamos, de maneira alguma, tentar dar informações incertas para causar ruído.
Então, a gente só fala o que tem certeza e não existe problema nenhum falar que nós não sabemos. É possível sempre falar, isso eu não sei, mas eu posso ajudar a procurar, eu posso conversar com fulano que sabe. E aí, como que a gente sabe? Como que a gente sabe alguns pontos? Para conversar com essas pessoas, como que a gente decide a hora? Nós vamos tentar entender quem ali está precisando mais, ou quem está com problemas maiores, digamos assim, com menor capacidade de lidar. Então, pode ser uma capacidade cognitiva diminuída, né? A pessoa não está entendendo direito o que está acontecendo, o que está sendo falado, ela não está lembrando muito das coisas. Esses são sinais de estresse, né? E sinais de um sofrimento. Ela tem um impulso para agir de maneira autodestrutiva e ela não está conseguindo lidar com a situação. Então, nós vamos ter uma triagem, que ela é baseada nisso, né? O que a gente está vendo, o que a pessoa apresenta, e também baseada em risco, né? Essa pessoa, ela viu algum parente sendo soterrado, ela viu restos humanos, ela está falando que ela vai morrer, ela está longe dos seus entes queridos, tem lugar para ficar, enfim. Nós vamos fazer uma triagem também pensando o quão vulnerável está aquela pessoa. E aí é importante, coisa que eu já falei, né, que sofrimento é diferente de disfunção, de transtorno. Aí nós vamos pensar, nosso cálculo ele vai muito pela intensidade, a duração, frequência e prejuízo. Esse sofrimento aqui, ele veio de brinde. E pensar, quando a gente pensa nesses 4 fatores, ao longo do tempo, nós vamos tentando calcular, assim, esse sofrimento ele é tão intenso quanto ele era antes, a frequência que ele aparece é igual ao que era antes, a duração dos episódios é igual, é maior ou menor, e o que essa pessoa não está conseguindo fazer, né? Isso daqui é uma forma de nos ajudar a pensar em como essa pessoa está lidando e qual é a capacidade dela. Se ela vai precisar de um tratamento a médio e longo prazo, ou se não, nós vamos conseguir fazer um tratamento mais pontual. E aqui eu acho que é o ponto principal, né, como que nós realizamos uma intervenção, né? Então, eu chego, me apresento para a pessoa, pergunto se a gente pode conversar, ela fala que sim, vamos para um local tranquilo, né, deixo ela no lugar mais confortável, eu pergunto para ela o que ela está sentindo, como, o que ela está pensando. Então, são perguntas iniciais que elas são muito abertas. É a pessoa que vai direcionar essa fala dela. E aí nós vamos, a partir dessa fala, nós vamos fazendo construindo ali alguma estratégia, né? O que significa construir essa estratégia? Remover estímulos provocativos, então, às vezes, tem uma TV ligada, passando 24 horas sobre o desastre, a gente tira isso, a gente tira a pessoa do local em que ela vai ficar assistindo alguma coisa o tempo todo. Encorajar tarefas objetivas ou focadas, né, que são tarefas para que essa pessoa ela consiga focar em alguma outra coisa, seja ela qual for, por algum momento. E aqui, geralmente as pessoas que parecem estar pior são as pessoas que a gente pede ajuda, né? Então a gente chega para a pessoa que ela fala que ela não quer conversar, ela está chorando, ela não está conseguindo lidar. Essa pessoa eu vou pedir uma ajuda para ela, falar assim, não, tudo bem, mas sabe me informar onde que é a casa de fulano? Né? Você pode me levar lá? Você pode ir lá comigo? Então, você me ajuda a organizar isso daqui, a colocar as cadeiras? São tarefas simples, mas são tarefas que para permitir a pessoa olhar para alguma outra coisa, pensar em alguma coisa diferente por algum tempo, né? E isso permite que ela saia desse ciclo, né? Esse pensamento que já está completamente descontrolado. É uma forma de tentar quebrar esse pensamento, né? De dar ali uma oportunidade para a pessoa quase que resetar os pensamentos. Permitir catarse, né, obviamente, e desestimular ou retardar ações impulsivas.
que significa que nós vamos tentar fazer, não negar que a pessoa vai fazer alguma coisa, né, mas colocar outras coisas no caminho para ela fazer. Nós vamos educar essas pessoas, né? O que seria esse guia informativo? É falar o que aconteceu, né? O que está sendo feito, quais são os próximos passos, o que cada instituição está oferecendo, enfim, falar, dar informações para que essas pessoas elas possam ter uma tomada de decisão que seja baseada em informações, né? Então, é uma tomada de decisão que o foco é ser protetivo. Eu tenho 5 minutos, então já estou terminando. Estou vendo a Juliana me olhando ali. Normalizar sintomas, que é falar para essas pessoas que o que elas estão sentindo naquele momento é algo esperado. E que outras pessoas estão sentindo e que a tendência é que isso diminua. Por quê? Porque a pessoa ela está, às vezes, passando vivenciando esses sentimentos pela primeira vez na vida. Ela não faz ideia do que está acontecendo com ela, ela não faz ideia se aquilo algum dia vai embora. Então, nós vamos falar nesse normalizar os sintomas e explicar um pouco mais para a pessoa o que ela está sentindo e qual a tendência, ou então como nós fazemos, ou como nós podemos fazer para lidar com isso. Que seja um exercício de respiração, que seja algum hobby, alguma coisa, nós vamos tentar fazer com que a pessoa, e foi aqui o que eu tinha falado, que ela nos fale que estratégia ela já utilizou em alguma situação parecida. Se ela já utilizou, e se deu certo, obviamente, é uma estratégia para a gente tentar retomar. Aí, nós temos, acho que os 2 pontos que são mais importantes, que é o reafirmar e implantar a esperança e o reenquadrar o foco. E eles são os pontos mais importantes, mas são os pontos mais complicados e o que a gente tem menos instruções de como fazer. E por quê? Porque a gente só pode reafirmar e implantar esperança depois que a gente entende o que faz com que essa pessoa tenha esperança. Não existe uma fórmula do que fazer. É a partir da fala dela que nós vamos tentando encontrar coisas pelas quais essa pessoa pode se reorganizar. Então, por exemplo, uma coisa que é relativamente comum, mas que não são todos os casos em que é possível fazer isso, é pensar junto com a pessoa nos filhos e nos netos, onde a pessoa ela pode ver algo, ela vê as crianças, e as crianças, muitas vezes, principalmente nessas situações, elas representam o futuro. E nesse momento, as pessoas elas estão paradas, muitas vezes, no presente, sem uma capacidade de pensar em outras coisas. Né? Como eu tinha falado dos sintomas, a pessoa falar que, às vezes, que ela tem medo de que ela nunca mais vai deixar de sentir aquilo, isso vale para o desastre de maneira geral. A pessoa achar que depois daquele evento, tudo se acabou. E, lógico, naquele momento, aquilo pode ser parcialmente verdadeiro. Muita coisa se acabou. E o nosso trabalho é tentar entender o que não acabou e, a partir disso, a gente reconstruir algum plano. Além das perdas que são objetivas, né, que a gente vai pensar vidas humanas, perdas materiais, perda de renda, do ecossistema, que são coisas que a gente consegue ver, existe uma perda que é muito grande e que é muito significativa, que é o do projeto de vida. Tudo que a pessoa pensa para o futuro dela, nesse momento de um desastre, isso deixa de existir. Então, nós vamos tentar reconstruir com a pessoa um projeto de vida, que pode ser diferente do projeto original, né? Mas algo que dê um caminho para essa pessoa, né? Que é nesse momento em que ela perde esse caminho, ela fica parada, ela fica sem saber o que fazer. E aí ela fica imersa no sofrimento,
sem uma capacidade de se movimentar. Então, o nosso trabalho de reafirmar e implantar a esperança, de reenquadrar o foco, é tentar encontrar ali no meio de tudo o que era esse projeto de vida, qual que era a vontade dessa pessoa, o que ela tinha para fazer, e se isso ainda for possível, a gente tenta reconstruir com ela. Então, esse é o ponto fundamental de todo o nosso trabalho e é o ponto mais difícil, porque nós vamos precisar que a pessoa nos dê a resposta. Né? Mas quando a gente encontra essa resposta, geralmente funciona bem. Né? Bom, e aí, só para finalizar, né, quando a gente finalizar o apoio, quando a pessoa está mais tranquila, nós podemos encerrar a intervenção. E aqui um ponto que é interessante falar, nós não temos um tempo, né? Não existe uma duração aproximada de um trabalho de primeiros cuidados psicológicos. Pode ser um atendimento simples, né, e rápido, como pode ser um demorado. O nosso trabalho é de tentar, e esse é um ponto que é interessante, é de tentar fazer com que a pessoa ela fique mais tranquila, ela consiga, tenha ali digamos, um fôlego para lidar com essas situações. Né? E aqui em Brumadinho, eu tive um ensinamento muito forte disso. Eu atendi uma senhora que tinha perdido 6 parentes, na verdade, acho que eram 5 parentes e uma pessoa próxima. Então, ela chegou para o atendimento devastada. Né? Ela chegou com muito sofrimento. E eu comecei a fazer esse atendimento dela, e foi um atendimento que demorou 3h30 a 4 horas, que eu fiquei conversando com essa senhora. E, assim, essa senhora, ela estava um pouco mais tranquila, ela começou, então, comecei a encerrar o atendimento, e aí, quando ela levanta, ela está ali levantando, pegando as coisas dela, ela olha para mim, fez uma piadinha qualquer e começou a rir. E isso, para mim, foi sensacional, porque ali eu entendi que o nosso papel nessas situações, ele não é de acabar com o sofrimento, de tentar tamponar esse sofrimento. O nosso papel nessas situações e nesses atendimentos é justamente de fornecer um local onde essa pessoa ela pode desaguar esse sofrimento, onde ela pode se desestruturar momentaneamente nesse sofrimento, nessa enxurrada de emoções, e fornecer um espaço, né, que além de aguentar toda essa carga, é um espaço onde ela pode se reconstruir depois que isso passa. Então, é um atendimento onde a pessoa ela se desestrutura completamente, muitas vezes, ela traz uma carga de sofrimento que é imensa, mas ela consegue se reconstruir, né? E ela consegue sair dali com uma carga consideravelmente menor, ou com uma carga que pelo menos já está ali no processo inicial de elaboração. Né? Então, é importante que a gente entender isso. O nosso papel não é aplacar sofrimento, não é fazer com que as pessoas não sofram. É dar esse lugar que a pessoa ela possa ter esse trabalho de desaguar esse sofrimento e de certa maneira, se reconstruir naquele momento. Então, não temos tempo estipulado, é um atendimento em que ele vai durar, às vezes, muito tempo, e geralmente as pessoas, elas, por serem parte da comunidade, por terem essa sensação de pertencimento, elas não vão querer demorar. Então, não precisa existir uma preocupação de que cada pessoa vai falar muito tempo, ou de que tem muita gente para atender, que a própria pessoa que está sendo atendida, ela tem uma certa pressa de que as outras pessoas que estão esperando atendimento sejam atendidas. E aí nós vamos, né? Então, a pessoa ela fica mais tranquila, nós vamos encerrar a intervenção,
pedir para a pessoa para entrarmos em contato com ela alguns dias depois, para saber se ela continua bem. Se ela não estiver, nós fazemos um novo atendimento, né, nos mesmos moldes, e entramos em contato novamente, e se após ali uns 2, 3 atendimentos, a pessoa continua apresentando aquele mesmo nível de estresse e sofrimento, nós vamos pensar na organização de uma nova estratégia de cuidado, aí já pensando a médio e longo prazo, aí já pensando, né, na rede especializada. Bom, gente, eu vou comunicar adequadamente, eu já falei, eu vou encerrar por aqui, porque a gente precisa conversar um pouco. Ainda tinha algum conteúdo, mas, né, eu falo demais, né? Então, e aí a gente abre, então, para as perguntas, né, para os comentários. Bernardo, muito obrigada pela sua, né, apresentação, foi muito rica, né, como vocês foram colocando aqui no chat, né, um compartilhar de experiência que é enriquecedor para a gente. Agradecer a presença de todos aqui, né, a reunião, né, foi gravada, vai ficar disponível no YouTube do CRP 16. E agora, a